Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos, sou professora de gramática e de redação discursiva e hoje nós bateremos um papo sobre o edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que acabou de ser publicado. Neste edital veio redação e nós conversaremos então sobre as características da banca IBAD quando ela cobra redação discursiva e também sobre as peculiaridades da redação que veio no seu edital então para o concurso da PM, beleza? Vem aqui comigo então pra gente conversar, ó. Pra quem quiser me seguir no Instagram e me mandar mensagem tirando dúvidas, fiquem à vontade. O meu arroba é o @BastosLeticiaC. Então, vamos lá. De olho aqui no seu edital. Eu sempre falo pro aluno o seguinte, por mais bobo que pareça, todas as suas informações importantes sobre a sua prova, ela aparece primeiro no seu edital. Então, aqui eu vou trazer os pontos mais importantes da redação e a partir daqui eu vou dando dicas para vocês na construção da redação, beleza? Porque é claro que a tipologia que a banca cobra, ela é publicada, inclusive, no edital, né? Porque hoje a banca IBAD, ela trabalha tanto com questões discursivas, como também com a dissertação argumentativa, beleza? Então, a gente precisa saber, olhando o edital, qual que vai ser a tipologia que a banca vai cobrar no seu concurso. Então, me acompanhem aqui. Olha só. Primeiro ela fala pra gente que a prova discursiva ela vai ser de caráter eliminatório e classificatório e que ela será realizado em outro dia da prova objetiva e que vai ter um total de 3 horas de prova, tá? O que é muito legal porque você, no dia da prova mesmo, objetiva, você fica preocupado só com ela, né? Não fica preocupado também em fazer a redação. Então, olha só. Além disso, né, como eu disse para vocês, eliminatório e classificatório, isso quer dizer que você pode, sim, ser eliminado do seu concurso caso você não atenda ao que a banca está solicitando, tá bom? Então, você deve obrigatoriamente, por exemplo, atingir o mínimo de 50 pontos aqui, que é o que a banca exige do aluno, do candidato, para que ele não seja eliminado do concurso, do certame, beleza? Então, ó, seguindo, vai ser aplicado, então, em dia distinto, né, da primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar a capacidade do aluno de produzir um texto, tarará. É a partir daqui que a banca gera o quadrinho de correção dela, que a gente também vai conversar sobre ele, né? E, além disso, a gente tem uma pontuação mínimo, claro, né, de 0 e máximo de 100 pontos. É uma pontuação bastante alta, tá? Por que bastante alta, Letícia? Porque, em regra, as bancas hoje, quando colocam dissertação, a redação gira em torno de 20 a 30 pontos. 100 pontos é bastante coisa, tá bom? E serão corrigidas provas discursivas de todos, olha que legal, de todos os candidatos que realizarem a segunda etapa. Então, isso também te dá a possibilidade, né, de você se dar muito bem na redação, porque nem sempre as bancas corrigem a redação de todos os alunos. Geralmente eles falam assim que serão corrigidas 300 provas, que 300 redações, né, 400 redações, enfim, muito depende da quantidade de vagas dos alunos que vão para a segunda etapa. Mas aqui a banca, né, ela diz que ela vai corrigir a redação de todo mundo. Então, às vezes para você que vai ficar lá atrás com a menor pontuação, se você garantir uma boa pontuação, porque vale muita nota, vale 100 pontos, isso pode fazer com que você volte, né, suba muitas posições. E acredite no que eu tô falando, tá? Quando a gente fala de redação discursiva, 1/10 faz toda a diferença. Há alunos que chegam a subir mais de 200 posições ganhando décimos. 3 décimos, 4 décimos, principalmente quando nós estamos falando de concursos muito concorridos, como vai ser o caso da PM do Estado do Rio, tá? Então, para você que está se preparando para essa prova, não estude apenas para a parte objetiva, mas se prepare também para a parte discursiva, porque
esta prova é uma grande chance para você e a redação pode fazer com que você ganhe muitas posições, ficando dentre as primeiras turmas, tranquilo? Então, vamos continuar aqui, ó. E a prova, né, terá aqui a redação, o mínimo de 25 e o máximo de 30. Mas vamos para o que realmente interessa pra gente, que é o quadro de correção da banca. A banca, ela divide a correção dela em 3 partes: o aspecto formal, o aspecto textual e o aspecto técnico. Você deve dar bastante atenção para o aspecto técnico, porque é aquele que vale mais nota. Vale aqui o aspecto técnico 40 pontos, tá? Então, vamos lá para a gente falar sobre cada um deles. O aspecto formal, que vale 30 pontos, e eu já te adianto aqui, ele nada mais, nada menos é do que o uso da gramática normativa. Então, erro gramatical, erro de pontuação, acentuação, regência, tudo que gira em torno da gramática vai ser descontado de você aqui dentro do aspecto formal. O aspecto textual, que também vale 30 pontos, ele já quer saber se você está trazendo características da tipologia solicitada, que eu já disse para você que é uma dissertação. Então, nós temos uma dissertação que no caso, vai ser uma dissertação argumentativa, que será cobrada no seu concurso. Ela também, ó, o aspecto textual também veio cobrando a paragrafação, o uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático e semântica dos períodos. O que é isso aqui, Letícia? Então, ela quer saber se você apresenta as características de uma dissertação argumentativa. Quais são as características de uma dissertação argumentativa? Uso da tese na introdução, tá? Tese na introdução. Que mais? Tese na introdução. No desenvolvimento, ela exige de você que você coloque argumentos e que você apresente repertórios. E dependendo se for um tema problema, né? Uma temática que traga um problema, ela vai querer saber se você também consegue trazer uma solução para este problema. Então, são algumas características da redação argumentativa, que é a tipologia que será cobrada no seu concurso. Além disso, paragrafação. Por que ela cobra paragrafação? Porque hoje não é incomum nós encontrarmos, por exemplo, candidatos que vão para a prova e fazem um único parágrafo na prova. Então, ela já está indicando aqui, ó, que se você, por um acaso, for para a prova e fizer, né, um parágrafo só, 2 parágrafos, que ela vai descontar aqui de você dentro do aspecto textual. Então, qual que é, né, a estrutura que você deve fazer? Pelo menos 4 parágrafos, sendo uma introdução, 2 parágrafos aqui de desenvolvimento no mínimo e uma conclusão. Mas é claro que a gente vai conversar também sobre isso um pouquinho melhor. E a última parte aqui, ela fala sobre o aspecto técnico, lembrando que é o que mais vale, que é aqui que ela vai cobrar de você, quem? É aqui que ela vai cobrar de você os argumentos, tá bom? Argumentos mais repertórios. Letícia, qual que é a diferença do aspecto textual para o aspecto técnico? Sendo que no aspecto técnico você também falou sobre argumento. É que aqui no aspecto técnico, ela quer saber como que você organiza os seus argumentos. No aspecto textual, ela quer saber se você apresenta argumentos, tá? Então, tem a diferença, porque ela está cobrando característica da tipologia solicitada. E aqui ela está cobrando no aspecto técnico, ela cobra a organização destes argumentos, tá bom? Então, ó, a tese, a progressão temática, né? Se é inclusive coerente. Ou seja, ela veio trazendo um texto para um tema para vocês, e aí você foi contra o tema no início, mas logo depois você foi a favor. Você não foi coerente, né? Você se contradiz ali no seu texto. Então, isso vai contra o aspecto técnico, por exemplo, porque você foi contra a coerência, tá bom? Seguindo aqui. Vamos lá. Qual que é a tipologia cobrada, então? Eu já adiantei aqui para vocês que a tipologia é uma dissertação.
dissertação argumentativa, não é? Eu já acabei de dizer isso para você. Então, você já sabe que essa vai ser a dissertação e essa dissertação tem algumas características. Quais são as características da dissertação argumentativa? Como eu disse para vocês, a presença da tese na introdução. Essa aqui eu diria que é a principal característica. O que é a tese, Letícia? A tese é a sua opinião sobre aquele assunto, tá? Nada mais, nada menos é do que a sua opinião. Nos parágrafos argumentativos, que são os parágrafos de desenvolvimento, você deve apresentar quem? Você deve apresentar os repertórios. E você deve fazer um parágrafo de conclusão-solução, caso haja um problema, e eu vou explicar isso para vocês. Então, vem aqui para a gente ver qual que é a estrutura da sua dissertação. Uma dissertação, então, como eu disse para vocês, deve ter pelo menos 4 parágrafos, tá? Pelo menos. Na introdução, você vai apresentar o tema, que a banca já te dá, né? Então, você não precisa se preocupar com isso. Letícia, posso copiar o tema igualzinho a banca coloca para mim? Pode. Letícia, posso, por exemplo, parafrasear o tema? Pode também, tá? Desde que você fale qual que é o tema. A introdução, ela é uma apresentação. E é nesta apresentação que você deve deixar claro o assunto sobre o qual você irá discorrer. Além do tema, você deve apresentar a sua tese, que, como eu disse para você, é a sua opinião. Lembrando que tudo isso sempre sendo escrito na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Geralmente a gente escreve na terceira pessoa do singular. Letícia, mas não é minha opinião? Sim, mas por ser uma dissertação argumentativa, já se imagina que é a sua opinião, por isso que não é necessário escrever em primeira pessoa, tá bem? Então, você vai apresentar na introdução o tema e a tese, e nos parágrafos de desenvolvimento, que como eu disse aqui, são são 2 parágrafos, né, de desenvolvimento, sempre na sua redação. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: Letícia, eu tenho que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3 parágrafos de desenvolvimento? E aí, eu sempre digo, olha, fica a seu critério fazer 2 ou 3 parágrafos. O que eu quero que você entenda é, se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, isso acaba deixando o seu texto, a sua organização mais complexa. Por quê? Porque você tem menos linhas para desenvolver, para se aprofundar nos argumentos, tá? Então, você tem que ter ali um jogo de cintura muito grande e uma boa organização para você não pecar em relação aos parágrafos de desenvolvimento. Então, qual que é a minha orientação, a minha dica, principalmente para você que tem dificuldade na escrita? Sempre faça 2 parágrafos. Por quê? 2 parágrafos de desenvolvimento te dá mais espaço. Se dá mais espaço, você tem mais espaço para aprofundar, apresentar os argumentos, apresentar os repertórios, né? Porque se você não tem essa malícia de fazer 2 parágrafos, de fazer, né, bem estruturado, bem organizado, e fizer 3 parágrafos, pode ser que alguma dessas ideias fique incompleta. E aí é o que a gente chama de ideia embrionária. O que é uma ideia embrionária? Que não foi desenvolvida, tá bom? Então, se eu fosse vocês, eu faria 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode fazer só 1 parágrafo de desenvolvimento? Não pode, tá? Então, tá aqui, ó. Depois da introdução, você vai fazer o desenvolvimento 1 e 2, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento no mínimo. Não é vantajoso fazer mais do que 3, tá? Pelo amor de Deus, você não tem espaço para isso. O máximo são 30 linhas. Então, 3 parágrafos de desenvolvimento é o seu limite, tá bem? Então, vai apresentar ali. Bom, nos seus parágrafos de desenvolvimento, o que você vai apresentar? Vai apresentar argumento e, além do argumento, você também vai apresentar o repertório. Tá, Letícia, eu entendi. Mas você está aí falando de repertório, o que seria este repertório, então? Porque, beleza, eu entendi que a tese é a minha opinião, mas o que são repertórios? Repertório é alguma informação concreta que você traz para corroborar o seu argumento. Então, por exemplo, digamos que nós estivéssemos falando sobre intolerância religiosa. Aí, a gente vai falar aqui sobre intolerância e eu vou falar para vocês que a intolerância,
ela existe há muitos anos, né? Não é de hoje que a intolerância está presente na sociedade como um todo. E aí eu vou além. Então, essa é a minha opinião, esse é o meu argumento. Mas, além desse argumento, o que eu posso apresentar de repertório para dizer, então, que de fato o que eu estou dizendo é verdade? Eu vou dizer que a intolerância religiosa, ela acontece no Brasil, desde a época do Brasil colonial, quando os escravos chegaram aqui e foram catequizados pelos senhores, né, de engenho, quando eles precisaram, por exemplo, abandonar a sua crença para tomar, né, para se valer de uma crença que na verdade não era deles, era de uma outra pessoa, simplesmente porque esses senhores não aceitavam que estes escravos tivessem a sua própria religião, beleza? Então, aqui seria um exemplo de como eu poderia apresentar um repertório. Este repertório que eu acabei de dar um exemplo para vocês, ele é um repertório que a gente chama de contextualização histórica. Eu fui em algum momento do meu passado, peguei um momento que não tem como ninguém dizer que o Brasil colônia não aconteceu, que não tem como ninguém dizer que a escravidão no Brasil não aconteceu. Tá vendo que é um elemento concreto? E este elemento concreto, ele veio para validar o meu argumento. Então, veja como isso acontece. Só que, Letícia, só por contextualização histórica que você consegue fazer isso? Claro que não. Eu consigo fazer isso por meio de dado estatístico, eu consigo fazer isso por discurso de autoridade. Então, o que é um discurso de autoridade? Alguém que tem domínio do assunto nesta área e que vem falando sobre... Eu posso citar um filósofo, um sociólogo, um livro, um filme, um vídeo... uma música, uma série, eu posso citar um dado estatístico, uma pesquisa, eu posso citar um monte de coisa, desde que seja algo concreto e que seja domínio, né, de domínio público, que todo mundo saiba, que todo mundo tenha conhecimento, que de fato isso exista. Eu posso citar aqui nos desenvolvimentos para validar o que eu disse. Perfeito? Tranquilo? Então, para você que se pergunta o que são repertórios, são isso. Isso são repertórios e nós temos infinitas maneiras de comprovar o que foi dito, tá bom? Seguindo aqui, a minha conclusão, existem duas maneiras de fazê-la. A conclusão que nós chamamos de síntese e a conclusão que nós chamamos de solução. Letícia, qual que é a diferença da conclusão síntese para a conclusão solução? A síntese, ela faz um resumo do que foi dito. E a gente utiliza para temas que são, eu vou colocar aqui como atualidade, tá? Atualidade. E a solução, ela apresenta pra gente né, não tem como trocar aqui a palavra, é uma solução mesmo. Ela quer resolver o problema, pronto, ela quer resolver o problema. E isso só acontece com temas que trazem problemática. Então, como é que você vai saber qual que é a conclusão que você vai utilizar no seu texto? Simples, você mesmo consegue avaliar isso. Eu vou te mostrar, tá? Peraí. Beber uma água aqui, hidratar a garganta, aí vamos lá. Digamos que o seu tema da redação veio sendo sobre a importância da leitura na modernidade. Importância da leitura é um problema? Não. Então, qual que é a conclusão que você vai fazer? Uma conclusão síntese. Agora, se a gente vem falando intolerância, que foi o tema que eu acabei de citar, é um problema? Poxa, se é, né? Então, qual que é a conclusão que nós vamos utilizar? A conclusão solução. Eu tenho que trazer uma solução para o meu texto, para o meu problema. Se se o tema fala sobre desemprego, é um problema? É um problema. Então, eu vou apresentar qual conclusão? A solução. Se eu tenho um tema que fala sobre, sei lá, sobre a modernização dos pagamentos hoje, isso é um problema? Não. Então, qual que é a conclusão que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a síntese. Entenderam qual que é a diferença? Então, você sempre vai analisar, você consegue fazer essa análise lá no dia da sua prova e dizer qual que é a conclusão que eu vou utilizar nesta minha prova. Beleza? Tranquilo? Então, ó, essa aqui é a minha estrutura, né, do meu texto. Lembrando que a gente vai fazer pelo menos 4 parágrafos. Então, ó, um parágrafo da introdução,
2 parágrafos aqui de desenvolvimento já são 3, e o meu último parágrafo, que é a minha conclusão. Lembrando que cada um destes parágrafos devem estar interligados por um conector. Na introdução eu não coloco conector, obviamente, porque ela não está ligada a nada, é quem está começando o meu texto. O meu primeiro parágrafo de desenvolvimento não é obrigatório colocar conector, tá? O meu segundo parágrafo de desenvolvimento já é bom você colocar um conector. Se você estiver somando ideias, bote, por exemplo, um além disso, que mostra essa soma de ideias. Se você estiver opondo ideias, você pode pôr um em contrapartida, por exemplo, se tiver opondo ideias, tá? Em contrapartida, aí depende do que você quer. Aqui você tá somando, aqui você tá opondo ideias, beleza? E na conclusão, você também tem que colocar um conector, e aí um conector conclusivo, que é o portanto. Aqui são só exemplos do que você pode levar para o seu texto. Fechou? Tranquilo? Agora, como que a IBAD costuma cobrar a redação? E aqui eu trouxe temas anteriores da prova para vocês darem uma olhadinha em temas anteriores da IBAD. Olha só. Olha um tema que ela cobrou. A responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. Este foi um tema que ela cobrou em uma prova de uma universidade que ela fez, tá? Um outro tema que ela cobrou. Lembrando, ela ama cobrar textos motivadores, tá? Cada prova da IBAD tem pelo menos 3 textos motivadores, beleza? 3 textos enormes, inclusive, diga-se de passagem. Por isso que eu não coloquei aqui. E uma outra proposta de redação dela foi a importância da familiaridade com os livros na educação da criança. Esse aqui foi um tema de redação para a prova da IBAD. E aí, um tema para você treinar. Eu fiz a questão de trazer um tema que falasse, né, sobre algo voltado para a questão da segurança pública, porque ela tem essa característica de cobrar o tema voltado para a área, tá? Hoje em dia isso não é mais tão comum assim. Antigamente, sei lá, uns 10 anos, cobrar o tema voltado para o cargo era praticamente uma obrigação da banca. Hoje em dia as bancas, muitas bancas já não fazem mais isso, tá? Por exemplo, CESP quase não faz mais isso. Outras bancas, FGV, FCC, não faz mais isso. Mas a IBAD faz. Então a IBAD, acredito eu, que seguirá essa característica dela e trará então um tema voltado para a área de segurança. E aí eu trouxe esse tema para você treinar caso você queira, beleza? Qual é este tema, Letícia? A tecnologia no auxílio do combate ao crime no século XXI. Tranquilo? Então tá aí um teminha de redação. Fizemos aqui um apanhado da banca, as características da banca, as características do edital, as características da tipologia argumentativa para você colocar em prática em um tema inédito de redação discursiva para você, beleza? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar o like, tá? Dê o seu like aqui, comente neste vídeo, compartilhe também e se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. Caso não tenha ficado algo muito claro para você, você pode me mandar uma mensagem lá no @BastosLeticiaC, que será um prazer te responder. E quem sabe a sua dúvida, inclusive, não pode virar vídeo, né? Não acaba virando vídeo aqui no canal. Bom, então é isso. Eu sou a professora Letícia Bastos, aqui para vocês, falando sobre o edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.